Aí você pega assim, o professor de história, ele pode fazer isso. Claro que pode, mas em um momento específico. Né? Ele não tem como, ao longo do ano, o tempo inteiro, ter que explicar como é que funciona o processo eleitoral. Não tem como. Beleza. 486. Marquem. Podem marcar. Tá? Fica instituído, no âmbito do município, conforme disposto no artigo 482, né? Já falamos, programa de erradicação do analfabetismo político, mediante ações pedagógicas. Por isso que eu pedi para grifar, porque aí o que acontece, né? Na época em que estava se escrevendo, né? Estava se produzindo a lei orgânica, havia muito o debate de exatamente o limite que a lei orgânica possui. Não que ela tenha resolvido muita coisa, porque ela é grande para dedéu e a pessoa tem que ser muito tarada para pegar e ler um troço desse em casa sem a menor objetividade, né? A pessoa, ela perdeu o rumo da vida, ela é maluca, né? Sem algum sentido e algum objetivo, não tem porquê. Mas também, né, pensamos da seguinte maneira. A escola, ela tem dentro dos seus componentes curriculares matérias, né, disciplinas que auxiliam sim no processo do desenvolvimento político do indivíduo. Não é político e ideológico, é aí que está o pulo do gato. É exatamente entender leis, organização mínima do Estado, organização mínima do município, né? Porque quando, inclusive isso foi motivo de debate na época, isso lá em 2017, 2016, né? Analfabetismo político. Teve gente falando, não, mas isso é brecha para desenvolver qualquer tipo de doutrinação. Não. A pessoa definitivamente ela não entendeu a questão. A questão aqui não é o seguinte, fazer um esclarecimento político ideológico, mas é político formativo de cidadania. Porque são duas coisas diferentes. Né? São duas coisas diferentes. E uma proposta que não conseguiu sair do papel até agora é exatamente uma versão resumida, né, da lei orgânica para ela ser tratada dentro das salas de aula, né? O que seria muito bom. Muito bom. Para o aluno, eu sei. Eu fui aluno, eu não sou maluco. Chato, né? Entendeu? Tem aula de que? Lei orgânica. Pô, moleque, aí é dor de barriga, febre, né? Ele vai simular todo tipo de contusão possível. Mas isso aí, obviamente, não é problema do Estado. O Estado ele tem que pensar de outra maneira, né? O que o professor crie métodos de aplicação disso da maneira mais lúdica possível, né? Mas chegar a um determinado ponto em que saiba-se como se organiza um processo eleitoral, saiba-se o que seja o coeficiente eleitoral, né? A existência dos partidos políticos A, B, C, D, Z, whatever, né? Práticas curriculares e outras atividades com respectiva finalidade. Foi debatido, inclusive, isso acabou não entrando na lei, se eu não estou enganado. Pode ser que eu me depare com isso aqui agora, mas eu não estou lembrado, né? Do estímulo da organização dos próprios discentes, né? Mas na época o pessoal achou, deixa essa parada para lá, deixa isso. Isso pode vir de maneira bilateral. A lei não precisa instituir isso, né? Que são os famosos grêmios, foi. Isso. Político de cidadania, de formação da cidadania, né? De você entender onde começam seus direitos, onde termina, onde começam seus deveres, onde termina, né? A pessoa, ela tem um mínimo de conhecimento da organização prática da vida do Estado, né? Aí você pega assim, o professor de história, ele pode fazer isso. Claro que pode, mas em um momento específico, né? Ele não tem como, ao longo do ano, o tempo inteiro ter que explicar como é que funciona o processo eleitoral. Não tem como. Não tem como. Não tem cabimento no próprio currículo, entendeu? Você tá falando de índio. Sabe o que o índio não tinha, gente? Eleição. Vamos lembrar como é que funcionava a eleição? Pô, não tem como, né? O cara vai meter essa o tempo inteiro. Não existe, né? Professor de matemática. Vamos ver aqui, gente, olha só. Vamos ler gráfico. Vamos aprender a ler gráfico? Aqui, ó, partido A teve tantos... Não tem como, né? Então eu lembro que essa discussão na época, o próprio Pierre ajudou a levantar, né? Falou, não, gente, isso é para estimular a cidadania desde os mais jovens, porque aí vai se tornar um adulto exatamente não manipulável, por A ou B. Ele vai ter condições de escolher por si, né?
Pronto. Tá? Tarará, tarará, tarará. Tá. Sigamos. Tá? Tô pulando mesmo, tá, gente? Tem coisa que eu preciso pular por questão de objetividade. Artigo 487. Aí a gente vem para uma seção importante. Não está grifado, mas eu vou fazer umas indicações de grifo aqui, tá? Não estava grifado porque na época que eu acabei fazendo esse material, a atualização não tinha saído, então acabou não dando aqui. Tá? Educação infantil, primeira etapa da educação, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual. Físico, formação do corpo. Psicológico, principalmente, temos uma representante aqui, né? Saúde mental, né? Comportamento compatível com a sua idade e aprimoramento nesse sentido. Intelectual, obtenção de informações de maneira compatível com a sua idade também. Social, comportamento coletivo, né? Complementando a ação da família e da comunidade. Vocês podem perceber que a família e a comunidade não são retiradas do processo, tá? Isso implica em quê, Alex, objetivamente? Isso implica que a família e a comunidade podem intervir nesse processo, tá? Podem mesmo. Em alguns lugares a gente vê que deve, em alguns lugares a gente vê que pode. Então, por exemplo, se uma associação qualquer, e quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo, né? Queira ou faça a observação de algum tipo de comportamento não compatível dentro de uma escola, ela pode intervir, tá? É a lei que permite isso, tá? E a própria família, é claro, né? Artigo 488, o 487 pode grifar tudo, tá, gente? Pode grifar até comunidade. Isso aqui é uma parte que, assim, talvez não seja possível lembrar na integralidade, mas vocês vão sempre lembrar do miolo, né, do artigo. Você vai lembrar, o artigo tal diz isso. Isso é um mnemônico muito complicado, mas o miolo do artigo vocês vão lembrar, né? Finalidade do desenvolvimento físico, psicológico, intelectual, até os 5 anos. 488, a educação infantil será oferecida em... Aí temos aqui os 2 incisos desse artigo. Creches, voltamos a falar, apesar de não ser obrigação da família, é obrigação do município oferecer, ainda que haja problemas, né? Problemas. Pode. E o município se vira. Aí você vai utilizar o quê? Principalmente de acordo com a própria lei, o Ministério Público. Porque é um direito subjetivo. Certo? Não é obrigado. Porque aí o que acontece? A família até essa idade não é punida por não manter uma criança na escola, né? Então ela só está eximida dessa obrigatoriedade. Tem que oferecer. Pois é. Isso é um condicionamento para o próprio funcionamento do município, né? Creches ou entidades equivalentes, né? Ou seja, aquelas que prestam esse tipo de serviço, mas que porventura recebam algum outro tipo de denominação. Para crianças de 3, ou melhor, perdão, até 3 anos. Pode grifar essa bodega toda aí também. Não está grifado aqui, mas por isso que eu estou fazendo a indicação de grifo, tá? Principalmente essa parte de até 3 anos, tá? Essa parte de até 3 anos, se tiver um outro pilozinho, um rosa, pode passar por cima também, tá? Pré-escolas, né? Que é um momento de letramento, tá? Pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Pode grifar essa bodega toda aí e também dando um foco na parte da idade do boneco. Eu tinha uma coordenadora que eu odiava, que eu chamava os meninos de boneco. O boneco tá lá. Não chama o menino de boneco não, Alex. Chama o menino de boneco, rapaz. 489. Educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças tem o objetivo de promoção mesmo para o acesso do ensino fundamental. O que significa isso? Significa o seguinte, que não é exigido por parâmetro prova ou avaliação específica desse tipo de rendimento. Por quê? Fala.
Sim. Não, porque o que que acontece? O rendimento nessa fase da criança, ele, não vou chamar de subjetivo não, mas ele é problemático do ponto de vista quantitativo. O que que é uma prova? Não é quantitativa? Ela é quantitativa. Sei, sei, sei. Mas o poder público, se ele impõe um determinado marco, não vou chamar de aleatório, não. Ele pode estar infringindo em discriminação. Então, em uma determinada fase, a progressão, né, ou a promoção, ela vai se dar através da prova, porque a quantificação ela se torna mais plausível, né? Até mesmo por conta das matérias que ele vai estar submetido. Entendeu? Então, a partir do primeiro ano, por exemplo, né, ele está lá no primeiro ano, ele tem um rol de disciplinas, no qual, de fato, no final do ano, ele será, através do acúmulo de provas, atividades, exercícios, né, ele vai oferecer uma determinada nota. Se ele estiver numa média, e é exatamente daí que a gente tira a média, porque espera-se um pico e espera-se algo menos que isso, por vários fatores. Né? Por vários fatores. Só que a avaliação nessa fase, ela é problemática do ponto de vista do quantitativo. Entendeu? De você numerar valor. Né? Numerar valor. Então, por exemplo, quando ele entra no primeiro ano, alguns aspectos começam a ficar claros. Por exemplo, a inteligência objetiva, matemática, né? A inteligência social, né? A inteligência artística, né? Os campos cerebrais. Eu tô falando isso para eles, mas não para você, porque você é psicóloga, você entende isso. Mas para eles também entenderem, né, a forma que eu tô querendo explicar. Então, já é possível, inclusive, ver, né, qual aluno, pô, ele tem mais habilidades aqui, ele tem mais habilidades aqui, e tudo isso passa por um processo avaliativo, além do quantitativo. Mas até hoje a gente não arrumou um processo de avaliação melhor. Eu odeio prova. Preparar, aplicar... Não. Não, mas olha só, a avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento. Exato. Exato. Ela não é quantitativa. Entendeu? Ela não é quantitativa. Vocês vão fazer uma prova, concurso, né? Então, tem questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. Meu irmão, é a nota final e pronto, acabou. Não há nenhuma outro tipo de avaliação subjetiva. Entendeu? Nessa fase, o acompanhamento é outro. Exato. 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 E pegaram o ponto da quantificação, né? Então não tem como você pode até, inclusive, numerar utilizando alguns marcos de avaliação, tudo bem, mas ele e a família não vai receber isso como prova de fato, né? Como prova, olha, ele fez uma avaliação contendo 5... Exato, né? Atingiu... Oi? Qualitativo. Porque é a única possível nesse momento. Depois não, bicho. Depois, o qualitativo ele não deixa de existir. Mas ele incide menos. Até porque não tem como. Né? Então, por exemplo, na educação infantil, você pega ali uma galera, perdão. Você pega vários alunos que ficam disponíveis para poucos professores. 1 ou 2. Que tem que avaliar todos eles. Né? Aí, depois você chega num determinado momento que um professor passa a ter, às vezes, um momento com eles durante a semana. Então, ele não tem como fazer outra avaliação que não a quantitativa. Né? Aplicar a prova e ver, filho, deu, não deu, recuperação, quinta-feira. Né? O sistema é rude. É rude. Né? Pegou esse ponto? Então, tá bonito? Show. Não, tranquilo. Inciso 2. A carga horária mínima. Tá? A distribuição dela vai ter a ver, por exemplo, com a categoria de uma determinada cidade, que vai redistribuir isso ao longo dos 7 dias da semana nas 24 horas possíveis. Né? O planeta ainda continua tendo o mesmo tamanho, acho eu. Né? Então, assim, são
200 dias letivos para 800 horas, mas a disposição também vai depender de cada município fazer essa distribuição. Porque, inclusive, com a possibilidade da educação integral, né, da educação semi-integral e por aí vai. Então, ó, duas. Vagas de escolas rurais. Ela sofre. Sofre. Nós vamos chegar lá. Não, é sério. É porque nós vamos chegar lá. Porque aí vai ter a questão do ciclo de plantio, né? Vai ter a questão do processo produtivo em si. Porque como eles precisam sair da escola para auxiliar os seus pais, né? Até porque no próprio trabalho já conta, em parte, nas próprias 200 dias letivos, né? Nas 800 horas no caso. Entendeu? A contabilidade é outra. Né? E também a lei implica na preparação dele, né? Não tem por que arrumar um outro sinônimo, né? Na preparação objetiva do professor que for para essa região, né? Exato. Não, a gente pode falar aqui, Salinas, entendeu? A gente pode falar aqui. Durante um período. Até mesmo a forma de avaliar é diferente. Aí entra também uma questão mais qualitativa, né? Tem a quantidade, porque vamos supor, se ele sai dali, ele vai lá para Guaratinga do Norte, no Paraná. Ele tem que ter alcançado o mínimo da base nacional. Também vai depender da realidade da escola, por conta da autonomia pedagógica. Entendeu? Isso, por que não se pode impor esse tipo de regra? Por conta do tamanho do Brasil. Se o Brasil fosse o tamanho do Rio de Janeiro, já seria problemático, mas possível, né? Cada município poderia fazer a sua carga horária, a sua distribuição, né? De maneira individual, particular, privada. Mas já seria problemático. O Brasil, do tamanho do jeito que ele é, impossível. Né? Impossível. Vai lá no Amazonas, em Itararé do Norte. Não tem como. Aí, essa divisão vai ser feita pelo próprio projeto político-pedagógico da escola. Entendeu? Por isso que não tem como determinar como será feito. Porque isso precisa ser debatido, precisa ser resolvido. Tá? Então, ó, carga horária mínima de 800 horas distribuída de 200 do trabalho educacional. E aí, nessas especificidades, a gente vai chegar lá. Mas só como o colega aqui já trouxe essa questão, a gente já fala um pouquinho sobre. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 para a jornada integral. Né? Não lembro de ter visto, ter caído em questão, mas é um inciso importante da 489. Já caiu? Já? Então não vi essa questão. Depois você me manda. Pode criar a parada do integral aqui? Que bom que você está aqui na aula. Eu não tinha. Já pode grifar os 3 incisos. Certo? 4 horas para o turno parcial, 7 para o integral. Beleza. Planejamento. Vou avançar mais um pouquinho, porque como demorou a começar, acho que não vai gerar prejuízo, não. Planejamento na oferta progressiva de vagas em creche com atendimento à demanda. Essa demanda, o que acontece? O município, ele acaba fazendo uma avaliação utilizando, inclusive, as instituições privadas. Claro que não atende a todos, mas é um número, porque a educação privada ela é permitida, né? Então ela não é hora privada, hora pública, é ambas funcionando. Então, dentro desse quantitativo, o município, né, o Poder Executivo principalmente, porque é o responsável pelo censo interno, ele acaba utilizando também essa disposição de vagas das creches privadas como oferta. Apesar dele não estar ofertando, porque é ocupação. Né? Isso é uma briga feia que tem lá no Fórum Municipal, para ser um outro tipo de quantitativo, mas... Controle de frequência mínima 60%. Bom marcar esses 60%. Tá? Bom marcar tanto para a prova quanto para a aprovação de vocês também, inclusive. Né? Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, esse inciso 7º, né?
já vi cair em questão, garantia de prioridade de vaga nas unidades de educação infantil próximas à residência, ou ao trabalho do responsável, ou conforme a escolha e conveniência do mesmo no ato da pré-matrícula, né? Porque aí, às vezes, quem pega a criança é um tio, né? Então, é de acordo com a conveniência, né? Essa conveniência, obviamente, ela precisa estar substanciada, né? Ela acaba necessitando disso. Mas, quem é que vai avaliar isso também, né? Isso é uma avaliação tanto problemática. Parágrafo único, estimular a prática de atividades esportivas necessariamente e nessa... Isso aqui também, acho que já está praticamente dado para vocês. Então, amanhã, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver essas 3 listas e na próxima aula a gente entra nessa parte do ensino fundamental. Não vou demorar muito mais para concluir essa parte de educação não, tá? E aí, já fiz a sugestão para o pessoal da parte de educação, LDB e ECA, hein? LDB e ECA tem que... Porque tem coisa na LDB que está aqui, mas tem coisa que não está, né? Então, assim, por ser uma lei específica da educação, é importante ter a dimensão, beleza? Show? Então, gente, até amanhã. E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe. Aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.